Olá pessoal, videoaula de história de hoje. Na videoaula de história de hoje a gente vai trabalhar sobre como são as famílias e como elas se organizam. A gente viu que as famílias elas são diferentes. Gente, a gente sabe que em todos os lugares do mundo existem famílias e que elas não são iguais, elas são diferentes, não é? Então, elas se organizam também de maneiras diferentes. Você vai observar isso lá na página também 8 e na página 9 do seu livro. Então, na página 9, vem falando um pouquinho mais, que existem famílias que são formadas por filhos que moram com os pais, ou só com as mães, ou só com os pais, ou às vezes as crianças moram com os avós, ou com os tios, ou com os tutores, que as pessoas que são responsáveis pelaquela criança se tornam responsáveis sem ser um parente. Às vezes a pessoa tem a guarda da criança quando ela é adotada. Há também crianças que moram também em casas de passagem, em lares, entre outras espécies. Então, a família se torna aquelas pessoas com quem elas convivem. Ainda assim, gente, há muitos adolescentes e crianças que são encontradas nas ruas. Além de terem esse tipo de tutores ou morar com os pais, tem crianças que moram sozinhas na rua, são encontradas na rua, sem proteção da família, sem casa para morar e sem nenhum parente para cuidar deles. As pessoas que pertencem à mesma família são chamadas de parentes, que a gente fala, né? Quando não é o pai e a mãe que se tornam responsáveis, vai ser um parente, que são pessoas que fazem parte da família também, tem o mesmo parentesco. Ou seja, o parentesco ou com do pai, são parentes da parte de pai ou da mãe, certo? Os parentes paternos ou os parentes maternos, que são os familiares maternos e os familiares paternos, certo? Que vem da parte do pai ou da parte da mãe. Porém, as pessoas que pertencem à mesma família são chamadas de parentes. Isso quer dizer que tem um antecedente comum. Por exemplo, o mesmo avô paterno, a mesma bisavó paterna. Porém, um grupo familiar nem sempre é constituído por parentesco, mas por laços afetivos, às vezes, né? Às vezes a adoção que acontece. Você sabe quem são parentes? Observe que além de seus pais, irmãos e avós, existem outras pessoas que fazem parte da sua família. Se o pai ou sua mãe tem irmãos, você tem tios paternos ou maternos. Se os seus tios têm filhos, eles são seus primos e suas primas. Esses vão ser os seus parentes. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão fazer uma pesquisa com seus familiares, com seus parentes, e escrever o nome de tios e tias da parte do pai, paternos, e tios e tias maternos. Primas e primos paternos, que são da parte do seu pai, são os sobrinhos do seu pai, e primos e primas maternas, que são os sobrinhos da sua mãe, da parte da sua mãe. Feito isso, você vai ler a página 10, que vem a fonte histórica, onde mostra o artigo 22 da Constituição Brasileira de 1988, que fala sobre a família, trata a família, a criança, adolescente, o jovem e o idoso. Em seguida, você vai ver esse quadro, ler esse quadro e preencher a ficha histórica na próxima página, tá certo? Então, você vai ler página 10 e responder a ficha histórica, da fonte histórica, de acordo com essa fonte histórica que está aí. Então, a fonte histórica é a seguinte: artigo 222, família, vem explicando que a família é a base da sociedade e tem especial proteção do Estado. Então, é a base da sociedade a família, que vai deixar a sociedade firme, que a base a gente fala isso, como se fosse firme. E o Estado, ele deve proteger a família. Entende-se também como entidade familiar, como unidade formada por qualquer dos pais ou seus descendentes. Ainda lá na Constituição fala que o Estado assegura assistência à família na pessoa de cada um dos que integram, criando mecanismo para coibir a violência no âmbito de suas relações, tentar interferir aí se está tendo violência dos pais com as crianças. Então, o Estado tem a obrigação lá de assegurar a segurança dessa família. Então, na fonte histórica, onde tem, você vai preencher a ficha de acordo. A data da fonte histórica. A data da fonte histórica, tudo isso foi tirado da Constituição de 1988, a Constituição Brasileira de 1988. Então, vocês vão colocar que a data da fonte histórica foi em 1988, quando foi criada essa Constituição. O título da obra é Constituição Brasileira de 1988.
Um tipo de documento, esse é um documento oficial, é um documento, não é que uma pessoa criou uma história, um poema, esse é um documento que se refere à lei, a gente fala que é um documento oficial. O autor, quem escreveu, foi os representantes da população brasileira, que quem cria uma Constituição são senadores, deputados federais, representantes da população brasileira, senadores, deputados federais. Então, o que é que você vai colocar? Representantes da população brasileira, que são os deputados, senadores, deputados federais, que criam as leis, aprovam, né? Discutem, votam ou aprovam ou não aquela lei. Com base no trecho que você leu, acabou de ler, como é entendida a família? De acordo com a Constituição Brasileira de 1988, a família é a base da sociedade e tem especial proteção do Estado. Certo, gente? Então, de acordo com a lei, várias definições são dadas a o nome família, né? O que significa família? Tem várias aí definições, mas pela lei da Constituição Brasileira de 1988, a família é a base da sociedade e tem especial proteção do Estado, certo? Na próxima aula a gente vai ver as diferentes atividades que a gente pode realizar em família. Tem atividade que a gente pode realizar individualmente, mesmo estando na família, ou atividades que podem ser realizadas em grupos, tá certo? Espero que todos tenham entendido e tchau, tchau. Até a próxima. Beijo. Tchau.